Bem-vindos de volta. Nessa aula número 6, trataremos da leitura e interpretação de um desenho técnico a respeito de linhas e também trataremos de supressão de vistas. Como dissemos na aula número 1, a espessura da linha diz muito sobre o desenho. Na traçagem de linhas de contornos e arestas visíveis, utilizamos a linha espessa. Para linhas e contornos não visíveis, também utilizamos uma linha espessa, porém tracejada. A linha de centro é utilizada para referência central de elementos, e em alguns casos, como em furos, nós temos o cruzamento de duas linhas de centro correspondendo ao ponto central do elemento. A linha de centro também pode ser utilizada como eixo de simetria. Nesse caso, nós temos uma peça com dupla simetria vertical e horizontal. Além disso, a linha de centro está sendo representada como linha central do elemento furo. Existe uma hierarquia nas linhas, sendo que os contornos com arestas visíveis têm prioridade sobre o restante das linhas. As arestas e contornos não visíveis estão na segunda categoria. Centros e eixos de simetria vêm em terceiro lugar. E por último, as linhas de cota ou auxiliares. Isso significa que se tivermos no mesmo desenho duas linhas se sobrepondo, e essas duas linhas forem uma linha de contorno visível e uma aresta de contorno não visível, a linha espessa visível se sobrepõe à linha tracejada invisível. Para que se evite um trabalho desnecessário ou às vezes até uma dupla interpretação quando se trabalha em desenho técnico, nós utilizamos uma técnica chamada supressão de vistas. E ela tem como referência a vista frontal, sendo ela sempre mantida, uma vez que ela tem a maior importância e a maior quantidade de detalhes. Suprimimos as vistas que não apresentam detalhes importantes, que sejam de certa forma desnecessárias para a compreensão do objeto como um todo. Se nós tomarmos como exemplo essa figura e formos traçar as três vistas do elemento, qual dessas vistas vocês acham que deveria ser eliminada? Tempo esgotado. Imaginando que pegássemos duas vistas, nesse caso, a vista superior e a vista frontal. Precisaríamos da vista lateral esquerda? Ou, se nós tivéssemos a vista lateral esquerda e a vista frontal do elemento, precisaríamos da vista superior? Nesse caso em específico, é muito importante que mantenhamos essa vista, porque ela contém um detalhe importante que diz respeito ao raio. Se nós formos observar somente as figuras da esquerda, nós não notamos esse raio. O formato em L do elemento está sendo bem representado na vista frontal, além do que a vista frontal é a que deve conter o maior número de detalhes e ela deve ser preservada. Por consequência, uma forte candidata a ser eliminada seria a vista superior do elemento. E nesse caso é o que fazemos. A vista frontal e a vista lateral esquerda já contêm os detalhes necessários e já descrevem plenamente o elemento. Nesse caso são mantidas as vistas frontal do elemento e a vista lateral esquerda. Um outro exemplo, se fôssemos projetar as três vistas desse elemento, qual das três vistas seria uma forte candidata a ser eliminada? Temos a vista frontal que comporta o maior número possível de detalhes. Na vista superior temos uma quantidade de detalhes razoável, dizendo respeito essencialmente aos raios. E temos a vista lateral esquerda que não comporta tantos detalhes assim. Todos os detalhes que temos nessa vista já são compreendidos nas vistas frontal e vista superior. A vista lateral esquerda é eliminada por já conter detalhes redundantes. Quando tratamos de elemento que tem dupla simetria, aí a coisa já fica mais fácil ainda. Por quê? Se fôssemos traçar a vista lateral esquerda desse elemento, nesse caso um eixo, teríamos a seguinte figura. Essa figura, se nós fôssemos imaginar as cotas, acontece que essa vista lateral esquerda ela não traz tantos detalhes quanto uma vista frontal ou superior do elemento eixo. Isso fica parecendo um alvo. A representação com mais clareza ficaria assim. A vista frontal ou superior do elemento eixo, representado pelos seus diâmetros, sendo que a vista lateral esquerda poderia ser plenamente eliminada. Mas e se tivéssemos somente a representação lateral do elemento sem as dimensões, sem as representações esclarecendo que são diâmetros? Nesse exemplo, o eixo ele não é totalmente cilíndrico, ele comporta uma base que é quadrada.
Ou se nós fôssemos suprimir aquela vista lateral, precisaremos representar essa base como sendo de um quadrado de 20 milímetros de lado, para que se tivesse uma ideia total quanto ao formato do objeto. Já quando temos elementos que possuem espessura constante, nós não precisamos representar a vista superior ou lateral do desenho. Simplesmente colocamos uma representação dizendo que aquele elemento possui uma espessura constante e com isso nós conseguimos satisfazer a quantidade de informações necessária para a futura confecção do objeto. Com isso nós concluímos a aula número 6 e espero vocês para a próxima. Um abraço.